Fala família, tá começando mais um vídeo do canal da Keep e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre cultura pop oriental. Vou indicar pra vocês 7 animes épicos pra você assistir aí na sua casa. Então, vamos pro vídeo? Estamos na temporada de outono, então antes de começar o vídeo eu vou listar 3 coisinhas pra vocês. Primeiro, isso aqui é uma lista e não um top, então não tem essa de melhor pra pior, e sim animes bons pra você assistir. Então se você gosta de anime, esse vídeo é pra você. Só anime bom demais. O segundo ponto é que são só animes em lançamento, então é tudo do bom e do melhor da atualidade. E em terceiro lugar, um ponto muito importante, foca aqui em mim. Se inscreve no canal se não é inscrito, vem fazer parte da família, porque você vai curtir bastante por aqui. Bora começar falando de um anime que promete muito, Radiant, ou como eles falam lá no japonês, Radianto. Aqui temos muitos elementos de sucesso, apesar de algumas coisas serem bem clichê, mas o anime trabalha com shounen, magia, aventura, ação e cara, coisa boa sim, recomendo vocês assistirem. A história passa com o protagonista Seth, que é um aprendiz de feiticeiro e sai numa jornada em busca da própria Radiant. E o que seria essa Radiant? A Radiant é um objeto mítico capaz de trazer monstros para o mundo real. E esses monstros são chamados de Nêmesis, e aí que começa o desenrolar, porque quem é tocado por um Nêmesis e sobrevive, vira um feiticeiro. E nesse ponto que a história te prende bastante, porque os seres humanos têm um preconceito muito grande com os feiticeiros, porque eles pensam que são os feiticeiros que atraem esses Nêmesis. E tu começa a ficar muito chateado com os seres humanos pela ignorância, tu vê nitidamente que eles são controlados e manipulados pela Inquisição, que é como se fosse o governo, então meio que isso é uma crítica também assim à sociedade. Mas apesar de tudo, o traço do anime tá muito bonito, a opening, a abertura do anime tem uma música que, pelo amor de Deus, que música épica é aquela? E eu costumo avaliar também o anime muito pela abertura. Se a gente tem uma abertura boa, ele tem uma grande chance de ser um anime bom. E o Radiant não foge muito desse conceito. Inclusive, os monstros até lembram um pouco os rolos ali de Bleach, apesar deles serem bem mais cartoonizados em Radiant. Então assiste lá, que é coisa boa, cara. Cara, esse anime que eu vou indicar pra vocês agora é uma coisa que eu não imaginava que ia ser legal, mas assim, surpreendente. Tem Tensei Shitara Slime Data Ken. Sim, vocês perceberam uma palavra que eu falei? Slime, ou seja, geleca, amoeba. O protagonista da história é uma amoeba, velho. E como que isso é bom? É mesmo, é? Foi essa pergunta que eu me fiz e fiquei até com certo preconceito, mas eu falei, não, vou dar uma chance. Não é que eu gostei, tenho certeza que vocês vão gostar também. A história começa ali com um rapaz super normal que acabou de sair do trabalho com os colegas, e aí ele tá andando pela rua de Tóquio e simplesmente o ladrão chega e mete-lhe a facada na barriga dele e ele morre. Aí começa a ter umas cenas muito loucas, uns efeitos muito psicodélicos e uma voz falando com ele e ele sentindo que ele tá morrendo e tudo mais. E quando ele volta à consciência, ele percebe que ele reencarnou no mundo como uma amoeba. Mas peraí, até então a gente ainda não tá falando uma coisa convincente, né? Só que ele veio pra esse novo mundo, que é um mundo que parece até um videogame, como se fosse um jogo de RPG. E ele nasce com um poder chamado Sábio, que é uma genialidade, onde tudo que ele toca absorve os poderes. A partir disso ele começa a absorver poderes e informações de vários monstros e se torna um ser muito forte. O mais engraçado é que é bem fofo, mas ao mesmo tempo é muito hardcore. E aí no decorrer do anime ele vai lidando com várias raças de goblins, de anões, de elfos, de muita coisa legal. E ó, só pela abertura a gente já reconhece que os personagens que vão aparecer têm um carisma, um traço muito bem feito. Além de tudo, tem um lado cômico bem interessante. Afinal, o personagem principal é uma amoeba, né, cara? Então é uma parada muito louca e original, porque nunca imaginei que alguém ia fazer uma história com uma amoeba que seria interessante. Assiste lá e comenta com a gente aqui o que vocês acharam desse protagonista sendo uma amoeba. Família, agora a gente vai falar de um anime que é o meu preferido da atualidade. Lembrando que ele tá em lançamento agora na temporada de outono, mas ele é do ano passado. Black Clover, meu Deus, que anime fantástico, cara. Mas eu já vou logo deixar bem claro pra vocês que o início é um pouco irritante, porque o protagonista, que é o Asta, grita muito no início da história. Só que se vocês gostam de ver uma evolução de personagem, não tem anime melhor do que esse. Cara, como eles estão fazendo a história do Asta ser incrível. Ele passa por uma evolução épica. Aquele garoto chato que grita no início do anime se torna uma pessoa incrível, daquele tipo que todo mundo admira. Asta...
O Asta é um menino órfão deixado sob os cuidados de uma igreja na vila de Raj. E nesse mundo onde a magia prevalece, o Asta nasceu sem magia e ele quer se tornar um mago. E não é que ele dá conta do recado, e isso que é muito legal na história. Porque a história desde o início mostra momentos de superação, persistência, e o Asta é muito inspirador. E ele cresceu a infância dele com um amigo chamado Yuno. Só que os dois, assim, são bem que o inverso. Eles representam até o Yin Yang. Assim como a gente tem em Naruto, que tem o Naruto Sasuke, que é o Sol e a Lua, a gente tem aqui o Asta e o Yuno. Já o Yuno tem muita magia, tem muita habilidade, é super talentoso, e o Asta não tem magia nenhuma. Só que ele consegue o Grimório mais raro de todos, que é o Grimório Demoníaco. Ou seja, ele não tem magia, mas o poder dele é de anular a magia. E os dois estão buscando o título de Rei Mago, que é o título do mago mais forte do Reino Clove, que é o país onde ele vive. Então, cara, esse anime é bom demais. As aberturas são incríveis, a trilha sonora é muito boa. Eu super recomendo pra vocês assistirem, tenho certeza que vocês vão se divertir muito, porque também tem um toque de comédia muito bom. Família, se tem uma coisa que os japas sabem fazer com maestria, isso é anime de esportes. Nessa temporada de outono nós temos dois animes de esportes que estão bem legais. O primeiro é Hinomaru Sumo. Opa, essa última palavra já diz tudo, hein? O anime é de esporte e é sobre sumo, que é uma luta tradicional do Japão. O protagonista da história é o Hinomaru Ushio e ele deseja virar Yokozuna. Mas como toda boa e velha história da Shonen Jump, ele tem um empecilho para superar, e esse empecilho é a sua altura, porque no sumo os lutadores precisam ser grandes, e o Ushio ele tem a altura abaixo da recomendada para ser um profissional. Além disso, essa ideia foi criada porque o sumo, que é um esporte tradicional do Japão, como eu já disse, tem caído muito de público no Japão. E eles fizeram isso para tentar dar um boom nesse esporte tradicional do Japão, tentando captar os jovens a curtirem novamente o sumo. E vocês, o que vocês acham de anime de esporte? E do sumo? Vocês acham interessante? Vocês conhecem o sumo? Assiste lá e deixa nos comentários o que vocês acharam. Inclusive, comenta aí também, #FamíliaKi. A Production ID nos presenteou com mais um trabalho sobre Kazegatsu Yoku Futeiru, outro anime de esporte, dessa vez sobre atletismo. Então se você gosta de corrida de velocidade, esse anime é pra você. Lembrando que esse é o mesmo estúdio que fez Haikyuu e Kuroko no Basket, só anime fantástico de sucesso. Os traços estão lindos, muito bem feitos. Inclusive, pra mim, dessa temporada de outono, que pelo amor de Deus, tá com muita coisa boa, hein? Esse é um anime que tem um traço mais bonito de todos. O início da história começa ali só apresentando os personagens, então a gente ainda não tem muito do atletismo em si. Geralmente esses animes de esporte se passam no colegial, esse não, já se passa na universidade, e o Raj, que é um dos personagens principais, ele toma conta do dormitório do clube de atletismo. Ele começa a reunir 10 pessoas diferentes, e o mais legal, cara, é que assim, envolve muita comédia. São 10 pessoas muito diferentes uma das outras. O Raj tá ali andando pela noite, assim, de boa, como quem não quer nada, e de repente ele vê o Kurahara, que é o outro protagonista da história, correndo com uma velocidade absurda, porque acabou de roubar uma comida de uma Combini. A Combini são as lojas de conveniência do Japão. Mas apesar da gente não estar inserido nos momentos de corrida em si, o anime tá prometendo muito. E a gente não pode esquecer que é um anime de esporte. Como eu falei, os japas sabem fazer bem isso aí, hein? E você, gosta de atletismo e corrida? Comenta aí! Bem, os dois próximos animes que eu vou falar pra vocês são um pouco mais pesados e são indicados para maiores de 16 anos. O primeiro deles é Golden Kamuy, onde a gente tem Sugimoto Imortal como o protagonista da história. Ele é denominado imortal porque ele participou da guerra do Japão contra a Rússia e ele era invencível, ele superou umas coisas assim que ninguém imaginava, nunca antes visto. Então o anime envolve ação, comédia, histórico, e ele se passa também depois da Era Meiji, então ele tem até uma influência, eu sinto uma influência nele até de Samurai X. Inclusive apresenta alguns samurais ali na história, apesar de envolver mesmo mais soldados da época. O anime não envolve magia nem nada do tipo, então ele é muito realista, não tem muita invenção, sabe? É uma parada bem real mesmo, bem ser humano. Mas se você gosta desse lance de samurais, soldados, arqueiros, comédia com humor negro e aquele toque histórico, essa é a pedida pra vocês. Golden Kamuy tá na segunda temporada. A última indicação é Goblin Slayer. Se você gosta de Berserk, aquele clássico lá dos animes, você com certeza vai gostar de Goblin Slayer, porque, cara, esse é hardcore demais.
O início do anime se passa com uma sacerdotisa inexperiente que acabou de entrar numa guilda e tá buscando alguma missão pra poder evoluir. E ela acaba sendo convidada por outro grupo de pessoas inexperientes pra matar alguns goblins. E a gente acha assim tudo meio fofo, meio bonitinho, mas cara, quando eles entram na missão dentro da caverna pra caçar os goblins, a gente percebe que não é nada disso, tem muito sangue, muita ação. Então se você gosta de um anime mais hardcore, Goblin Slayer é o melhor pra você assistir. Depois vem aqui e comenta o que você achou de Goblin Slayer. Bem, nós falamos de 7 animes como prometido, mas eu vou fazer menção honrosa a 3 que estão passando. O primeiro é Boruto, que tá numa saga fenomenal e também tá em lançamento. O segundo é Tokyo Ghoul, que nessa temporada de outono começou a 4ª temporada. E o terceiro é o Sword Art Online, que tá na 3ª temporada. Então se você gosta de um desses animes e não tá sabendo que eles têm lançamento, confere lá porque é coisa boa. Família, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E nós falamos dos animes da temporada de outono. Que temporada épica! Mas ó, eu vou pedir de coração pra vocês, hein? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal pra fazer parte da família e compartilhe o vídeo com os amiguinhos. Eu vou ficando por aqui e um forte abraço. Valeu!